Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Assim, entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: "Onde está a sua fé?" Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: "Quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem." Hoje, eu quero usar esse contexto aqui, contido no Evangelho segundo Lucas, para que nós possamos meditar um pouquinho sobre os momentos em que Jesus, ele acalma a tempestade. Quantas vezes nós também passamos por tempestades? Eu quero te chamar a atenção a meditar nesse momento sobre essas fases. Quantas vezes nós agimos como homens de pequena fé, que não percebemos o poder de Deus. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Aqui nesse contexto, nós podemos perceber que Jesus ele chama os seus discípulos para ir para o outro lado do mar. E muitas das vezes o Senhor faz o mesmo com a gente. Ele nos convida a ir adiante, a viver uma nova fase, a passar um novo momento, a mudar a nossa rota. Muitas das vezes o Senhor nos convida a viver uma nova fase. E dentro dessa nova fase, muitas das vezes nós nos deparamos com desafios, desconforto e situações que nós não sabemos como administrar. Não sabendo como administrar, muitas vezes essas fases acabam se tornando grandes tempestades. Às vezes são tempestades espirituais que nos oprimem, às vezes são tempestades emocionais que nos deixam desequilibrados, às vezes são tempestades no nosso corpo, na nossa realidade, no ambiente em que nos cerca. E diante dessas tempestades, muitas das vezes nós achamos que vamos morrer. Achamos que esse cenário e essa situação vai nos destruir. O medo nos assola e nós nos colocamos muitas das vezes diante de situações as quais nós acreditamos que é o fim. Ficamos inseguros, com medo e não conseguimos perceber que Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Porém, nós podemos perceber que neste contexto aqui, fala claramente que Jesus caiu no sono. E quantas das vezes nós achamos que Jesus realmente não está nos vendo, que Jesus está distraído, está dormindo, não está vendo o que está acontecendo com a gente? Quantas das vezes nós achamos que é com a nossa própria força que nós vamos resolver a tempestade? Quantas das vezes nós estamos tão distraídos, baseados na nossa própria força, que tentamos segurar a tempestade com as nossas mãos? Porém, como nós somos limitados, muitas vezes nós não conseguimos dar conta do que está acontecendo. E por não dar conta, é justamente aí que nós nos deparamos com o medo, com a insegurança e com as nossas limitações. E aí é que vem a tempestade potencializada, que faz muitas das vezes a gente ter pouca fé. Mas a mensagem de hoje é para potencializar a sua fé, é para dizer a você: este é o homem que dá ordem aos ventos e ao mar, e até a natureza o obedece. E nesse contexto nós vemos que quando os discípulos começam a clamar a Jesus, eles começam a chamar Jesus, e é o mesmo que nós também fazemos. Jesus se levanta e ele acalma a tempestade. Ele se levanta e faz aquilo que precisa ser feito.
supre as nossas necessidades, acalma a nossa alma, acalma o nosso coração. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor. Nesse contexto, nós aprendemos que o Senhor está nos convidando a uma confiança, porque muitas das vezes Ele vai sim nos convidar a viver uma nova fase e nós vamos nos deparar com adversidades, porém nós precisamos clamar a Ele todo o tempo, para que Ele nos ajude a viver essa nova fase, mais do que isso, para que Ele nos socorra mediante as tempestades. Nós não estamos isentos de tempestades, estamos vivendo num mundo onde jaz no maligno, onde as coisas elas verdadeiramente são tramadas para nos destruir. Mas se nós tivermos a confiança em Cristo, nós não seremos abalados. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que muitas das vezes é até bonito falar sobre isso, mas colocar na prática não é tão fácil assim. Eu mesma, em muitos momentos da minha vida, tive situações em que eu fiquei tão insegura e temerosa que eu me esqueci que Jesus poderia se levantar por mim e tentei resolver a tempestade com a minha força. E às vezes, meu irmão e minha irmã, quando nós tentamos resolver a tempestade com as nossas próprias mãos, nós pioramos a situação. Às vezes, tentando resolver a tempestade com as nossas próprias mãos, nós ficamos fadigados, ficamos extremamente cansados e isso nos enfraquece mais e mais, mas a palavra do Senhor diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa e que Deus, Ele derrama sobre nós uma graça, que é um favor imerecido, mas que contribui para todas as fases da nossa vida. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que nós precisamos entender que Jesus tem poder para resolver qualquer que seja a circunstância. E eu sei, você já ouviu isso antes, mas é que às vezes a gente esquece. Eu mesma, quando estou passando por alguns momentos de dificuldade, em alguns instantes, no auge do medo, da insegurança, eu acabo me esquecendo que este é o homem que até o vento e o mar obedece. Então eu quero dizer a você hoje que está me ouvindo, não importa o que você está passando, não importa qual é a fase nova que você está vivendo, não importa se Jesus te chamou para ir para o outro lado. Se o Senhor está te chamando, Ele é fiel para cuidar de você e Ele vai se levantar para acalmar qualquer que seja a tempestade. Se for necessário, Ele traz coisas, Ele tira coisas, se for necessário, Ele traz pessoas, afasta pessoas. Se for necessário, Ele movimenta até a sua vida, mas Ele vai fazer o que for necessário para acalmar a tempestade. O que você precisa é confiar nele. Você pode ver que aqui no versículo 25, Jesus disse a esses homens: onde está a fé de vocês? Ou seja, o que ele quis dizer? Eu estou no barco, eu estou no seu barco, você não precisa temer. Às vezes o vento vai até soprar, às vezes as ondas vão até aumentar, o barco vai chacoalhar, mas ele não vai virar, ele não vai afundar. O que o Senhor está dizendo aqui? Você precisa confiar em mim, você precisa depositar a sua fé na coisa certa, que é no Senhor Jesus. Olha, eu estou dizendo isso para você mais uma vez para enfatizar. Às vezes depositamos a nossa fé nas nossas forças, depositamos a nossa fé na direção errada e é por isso que a tempestade fica potencializada. Perceba que nesse contexto, aqui no Evangelho de Lucas, não deixa muito detalhado que os discípulos tentaram, tirar a água do barco, mas tem outros evangelhos que mostram alguns detalhes. E isso demonstra que muitas das vezes nós tentamos, resolver com a nossa força, depositamos a nossa fé naquilo que é visível e esquecemos que o poder mesmo vem daquilo que é invisível, daquilo que nós não podemos ver, do nosso Senhor. E muitas das vezes, tentando tirar com a nossa própria força, nós ficamos desesperados porque não conseguimos. Mas a mensagem de hoje é: olha, deposite a sua fé em Cristo. Não precisa se admirar, Ele realmente tem poder para te socorrer. Ele realmente tem poder para acalmar a tempestade, mas você precisa confiar que o Senhor pode acalmar essa tempestade. Deposite a sua fé e a sua confiança em Jesus e não em outras coisas. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, às vezes
Nós estamos passando por situações tão difíceis, Senhor. Estamos debaixo de tanta opressão, estamos sentindo tanto medo e insegurança. Às vezes nós estamos numa escuridão tão grande, a nossa alma está tão abatida, que nós não conseguimos enxergar, Senhor, solução, não conseguimos enxergar o Teu poder. Mas hoje eu quero pedir ao Senhor que através dessa mensagem o Senhor toque nesse coração. Leve a essa pessoa, Senhor, a esperança que ela precisa. Leve a ela a fé que ela precisa, Senhor. Potencialize a confiança nesse coração. Derrama a tua graça. Faça uma limpeza espiritual, Senhor, arrancando em nome de Jesus toda a opressão. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre essa vida. Eu repito, que o sangue de Jesus tenha poder, que o sangue de Jesus tenha poder e que o Senhor possa tocar nessa alma, levando a paz que excede todo o entendimento, dando a essa pessoa a confiança e a segurança de que o Senhor vai acalmar qualquer que seja a tempestade. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.